Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos aqui com o intuito verdadeiro de ouvir a Sua palavra e ter o nosso coração e a nossa vida redirecionados, melhorados, impulsionados pelo Teu amor, pela Sua alegria, pela Tua felicidade, Pai. Nós pedimos que o Senhor fale conosco nesses instantes que passaremos aqui, meditando na Tua palavra. Que a Tua voz seja a voz forte, que chegue ao coração, que venha para nós com entendimento e que nos inspire a vivermos melhor a nossa vida, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós chegamos então ao nosso último dia da série Sonhos e nós estamos conversando sobre esse tema porque, primeiro, é o que move a nossa vida, né? O motor da nossa existência está atrelado aos nossos sonhos, aquilo que nós sonhamos para nós, aquilo que nós, talvez, alguns desde pequenos já esperam, né, a respeito de si, que estão batalhando, tentando construir e levar a vida nessa direção. De forma que falar de sonhos é falar um pouco dessa questão central da nossa existência, né? O que nós ansiamos viver, o que nós desejamos viver. Nós separamos para a nossa série sobre sonhos 3 assuntos. O primeiro nós conversamos no dia 16 de julho e falamos sobre a natureza dos sonhos, né? E nós, nesse dia, a respeito da natureza, nós percebemos que nós temos a condição de elaborar por nós mesmos coisas para nós vivermos sem associar ou criar essas coisas em Deus. E o normal do nosso tempo é que as pessoas busquem realizar sonhos que pensou em si mesmo e não atrelados a Deus. Fazendo, inclusive, com que muitas pessoas abandonem a relação com Deus para tentar vivenciar esses seus sonhos, os seus desejos mais profundos. Depois, nós conversamos no dia 23, na semana passada, com a presença do pastor Valdinei, a respeito da fidelidade aos sonhos. Ele trouxe para nós a reflexão a partir de Caleb, que esperou 45 anos para então entrar naquela montanha que era o seu sonho de vida. E ele nos perguntou, será que um escravo como era Caleb poderia sonhar tão alto? E poderia ele então alimentar o seu sonho durante tanto tempo para alcançar então a realização dos seus sonhos? E nós nos inspiramos aqui com a reflexão dele sobre essa fidelidade aos sonhos que nascem do coração de Deus. E como nós deveríamos então colocar a nossa vida sem desanimar, mesmo que os gigantes se levantem, para que nós não olhemos para os gigantes, mas para que olhemos para Deus, que pode nos levar e quer nos levar para o alto dessa montanha. E a nossa conversa de hoje sobre o proveitos dos sonhos tem o intuito de fechar essa série que surgiu para nós aqui por conta de algumas coisas, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, retomando desde o primeiro dia. Mas eu queria já perguntar para você, você tem clareza sobre quais são os seus sonhos? Quais são os seus sonhos? Sabe que eu acredito que os sonhos sim influenciam profundamente nossa vida, mas nem sempre nós ousamos assumir os sonhos do nosso coração. Às vezes, e eu fiz esse exercício com algumas pessoas essa semana, quando a gente pergunta qual o seu sonho, a nossa tendência é começar a entrar em contato com isso que move a nossa existência, e quando a gente identifica, a gente fica às vezes com vergonha de falar, e ainda a gente começa a dar justificativa na sequência, dizendo, eu sonho isso, não é bem isso assim, eu sei que não vou conseguir concluir, né? Porque às vezes nós temos vergonha de expressar de verdade qual é o nosso sonho. Você diria seu sonho para alguém? O seu sonho mais profundo, mais forte, você diria isso para alguém? Como você diria? Você tentaria, não, vou dizer aqui sem perder a sandália da humildade, né? Vou dizer para você o que eu queria, mas assim, né? É sonho, né? É sonho. A gente tem essa tendência de lidar com sonhos. Mas o fato é que nesse terceiro dia, a pergunta que nós precisamos começar aqui para conversar essa conversa aqui é
Você já conseguiu ter clareza sobre os seus sonhos? Você consegue ter tanta clareza ao ponto de dizer? Como você lida com isso? Nós estamos conversando sobre essa série porque é fácil nós irmos para dois caminhos. Quando nós identificamos nossos sonhos, nós nos empenharmos e ficarmos completamente dedicados à realização dos sonhos ou desanimarmos, né? O porquê da nossa série está no fato de que nós sonhamos com muitas coisas e, de certa forma, ou nos dedicamos para realizarmos o que queremos, ou, como em muitos casos, nos perdemos no meio do caminho. Mas o problema maior é quando nós identificamos na quase totalidade das pessoas que estão em busca de seus sonhos, deixam para trás a relação com Deus. Essa talvez é a coisa mais séria e que é a preocupação que move nós realizarmos 3 domingos aqui para conversarmos sobre sonhos. Muitas pessoas estão ou dedicando demais o tempo a realizar seus sonhos, ou desanimados, mas estão se esquecendo de Deus ao viver essa busca dessas coisas. E uma alerta que nós trazemos a todos nós: o perigo dos nossos sonhos é acharmos que eles têm fim em nós mesmos. Às vezes você já alcançou uma clareza sobre qual o sonho da sua vida, mas o grande perigo é você ter um sonho mal dimensionado e acreditar que o sonho acaba com você, ou que a finalidade é realizar quem você é. E esse é um perigo grande, e eu acredito que ao longo da nossa conversa de hoje, isso possa ser melhor resolvido no seu coração. E a primeira coisa, então, que eu quero trabalhar com vocês, que é a segunda parte da nossa mensagem, é de que existe em nós, essa talvez seja a coisa mais forte que nos faz sonhar, nos faz desejar coisas altas, é a nossa saudade de casa. Quero ler com vocês o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 31, que nos mostra um pouquinho a nossa origem e como nós temos saudade disso. O texto de Gênesis diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto, que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde o 6º dia. Vejam que o que nós estamos trazendo aqui para a nossa reflexão é de que, segundo a cosmovisão bíblica, nós temos da parte de Deus a criação de tudo como muito bom. E colocou para o ser humano viver com profundidade uma série de coisas que tem a ver com os nossos desejos, com o que nós gostaríamos de fazer, com o que nós gostaríamos de viver. E na verdade nós vamos sentindo falta de viver essas coisas em profundidade. Uma das características que Deus colocou em nós é a sua semelhança, a semelhança de Deus que está em nós. E nós nos sentimos profundamente insatisfeitos quando nós olhamos para nós e não identificamos essa imagem de Deus. Quando nós olhamos para nós e não percebemos valores em nós.
Quando nós olhamos para nós e falamos, puxa, eu não tenho condições de viver tantas coisas, eu não tenho condições de fazer tantas coisas, nós começamos a ficar inquietos e na necessidade de sonhar com algo melhor do que essa mediocridade que nós estamos vivendo. Porque Deus nos criou, e quando Ele terminou de nos criar, Ele falou, é muito bom. E nós olhamos para a nossa vida e falamos assim, ela não está tão boa assim. Eu preciso de outras coisas para viver. E o que acontece, segundo o que a Bíblia nos relata, é que nós temos criado, ao longo da nossa história, paredes intransponíveis. Nós temos colocado na nossa relação com Deus e com o mundo alguns obstáculos que nós não temos tido condições de superar pelo nosso próprio esforço. Com a rebelião do coração humano, criamos paredes intransponíveis para voltarmos àquilo que era muito bom. Você já percebeu como, se nós olhássemos para esse cenário maravilhoso que Deus criou, que na Bíblia nós recebemos o nome de Jardim do Éden, onde não havia o sofrimento, não havia vergonha, havia uma interação com todas as coisas criadas, não existia chefe, né, não existia pessoas chatas, mas existia ali uma situação maravilhosa, ideal para se viver. Esse é o relato que nós temos da Bíblia a respeito desse tempo de Adão e Eva antes da queda. E quando nós olhamos para dentro de nós, os nossos anseios se parecem muito com isso. Às vezes nós ouvimos pessoas dizendo que o sonho dela é ter uma renda fixa e que não exija dela um trabalho, né, de 8 horas por dia e só apenas 1 dia e meio de descanso. E a gente começa a especular um pouco mais por que esse seria um sonho para você. Outro dia eu brinquei com a Raquel, viu, vamos orar hoje para que caia 10 milhões na nossa conta, a gente aplica isso, não vamos gastar não, a gente aplica e só o rendimento a gente começa a organizar a vida, né? Parece interessantíssimo esse tipo de situação, porque a gente poderia fazer tanta coisa, né? 30, 50 mil reais por mês resolveria muita coisa pra gente, né? Sem que a gente tivesse ainda que dedicar tanto tempo ao trabalho da semana. Mas a gente começa a se questionar, mas o que eu faria a respeito disso? O que eu faria com o tempo, com o recurso? A gente começa a se conectar com o mundo, a gente fala assim, eu passaria mais tempo com os familiares, com os amigos, ia querer viajar, ia poder conhecer as coisas no mundo, né? Eu não sei o que mais você colocaria nessa lista, mas o que me parece é que esses nossos desejos, esses nossos sonhos, tem muito a ver com a forma como Deus nos criou para viver. De forma que quando nós estamos desejando isso, é porque nós não estamos vivendo da forma como Deus desejou que nós vivêssemos. E o que na verdade nós estamos sentindo é saudade de casa. É saudade de estar de novo com Deus de uma forma plena, perfeita. E se nós tivéssemos hoje as condições de realizar os nossos sonhos, é sim possível que nós vamos chegar a esse critério. Nós estamos com saudade de casa. Não é à toa que a gente percebe nas diversas formas de arte, de entretenimento que nós temos por aí, como que esses assuntos estão atrelados. Caverna dos Dragões, como que era o mote ali deles, eles querem voltar para casa e eles estão lutando e eles passam por tantos obstáculos. E quando eles veem a porta de voltar para casa, a porta se fecha, acontece um monte de coisas e eles não conseguem voltar para casa. E como nós nos identificamos com esse tipo de roteiro, porque na verdade é isso que nós estamos vivendo. Nós encontramos em nós o desejo dessa volta, de estar no lugar perfeito. Mas nós temos encontrado paredes intransponíveis. E isso vem da nossa corrupção, a corrupção do coração humano, que se distanciou de Deus, que foi para uma vida autônoma. Agora, na sequência, o que nós poderíamos dizer dessa saudade de casa está muito apoiado no que o James Houston vai falar a respeito disso. James Houston já é um pastor com mais de 80 anos, esteve no Brasil ano passado, parece que esse ano vem de novo, professor do college que fica no Canadá, homem com muito material publicado em livros e assim por diante, uma grande inspiração
para o cristianismo contemporâneo. Ele vai dizer o seguinte: o coração sente saudade do lar. E aí ele aponta: somente a jornada de volta para casa irá aliviar esse seu anseio de estar com Deus para sempre. Nós estamos com saudade de casa. E é por isso que a Bíblia, se explicada direito do começo ao fim, nós vamos entender que nós almejamos aquilo que está em Apocalipse. Esse momento onde não vai haver ranger de dentes, choro nem pranto, mas a cura de Deus sobre nós. Nós queremos chegar logo lá. E nós sonhamos com isso. O problema é que nós dimensionamos os nossos sonhos em outras coisas e não na perspectiva que Deus tem para nós. E o James Wilson vai dizer então que essa jornada de volta para casa é quando nós estamos no caminho de volta, ou seja, ciente de que é esse de fato o caminho, de que tem os elementos suficientes para nós chegarmos lá, é que nós vamos encontrar alívio para esse nosso anseio. Agora, entrando no tema de hoje, da parte de Deus, quais são os proveitos de nós termos essa característica de sonhar? Quais são os proveitos dos sonhos? Se esses sonhos estão em nós, esses desejos, essa vontade tão forte de voltar para casa, de ter esses elementos que nos faltam para a vida, quais são os proveitos de estar enraizados em nós esses desejos? A primeira questão que eu coloco para nós é que Deus tem permitido que nós sonhemos com a volta para casa, porque é um caminho, é uma jornada que nos leva a conhecer quem nós somos. Quando você identifica o seu sonho, você entra em contato com você. Veja o que esse escritor árabe, Khalil Gibran, vai dizer a respeito disso. Para entender o coração e a mente de outra pessoa, não olhe para ela, não olhe para o que ela conseguiu, mas para o que ela deseja. Ele está dizendo que nas relações que ele tem com as pessoas, quando ele quer conhecer alguém, ele não está perguntando o que ela tem, ou o que ela já alcançou, mas ele busca entender o que ela sonha realizar. E o que está incluso nessa frase dele é de que quando nós conhecemos os nossos sonhos, nós começamos a conhecer os nossos sonhos, a saber qual é o motor da nossa existência. Ainda, Anselmo Grum, nós citamos ele no primeiro dia de mensagem, ele vai dizer o seguinte: o desejo faz com que eu encare honestamente a minha vida. O desejo faz com que eu encare honestamente a minha vida. E é por isso que eu perguntei para você no início aqui da nossa conversa, qual é o seu sonho? Qual é o seu maior sonho? Qual é o seu maior desejo? Porque isso levará você a se conhecer. Se você tem negligenciado os seus sonhos, eu quero dizer para você que isso é um grande perigo. Você não deveria viver a negligência dos seus sonhos. Porque os sonhos foram dados por Deus ao nosso coração, para que a gente retorne para Ele. Se você desconsiderar, a chance é enorme de você se perder no caminho. Então eu pergunto para você mais uma vez, qual é o seu sonho? E não lide com ele, negligenciando-o. Mas coloque diante de você todos os dias. Porque se você abafar, a sua chance é de se perder pelo caminho. O que você tem sonhado? Não deixe isso morrer. Não deixe isso se perder. Não desanime. Porque os seus sonhos vão te levar em contato com quem você é, de fato. O Anselmo Grum, no seu livro a respeito dos sonhos, ele vai dizer que de todas as nossas características, o desejo é o mais honesto. A nossa ação de bondade
às vezes pode ter a motivação distorcida. Mas os nossos desejos mais profundos são os mais honestos. Porque dele nós não podemos disfarçar, nos desviar. Então, eu diria para você, a respeito dos proveitos dos sonhos, não negligencie os seus sonhos, mas traga à mesa. Eu falo isso para você porque eu passei muito tempo da minha vida negligenciando os meus sonhos. Não vai bater o carro. E eu sei que eu perdi um tempão que eu poderia estar me dedicando a eles. E eu negligenciava os meus sonhos porque eu tinha vergonha de dizer que eles eram grandes. Eu tinha um senso de falsa humildade que me corroía, a autossabotagem, em que eu não poderia aceitar isso para mim. Imagina, um menino criado no interior, numa cidade inexpressiva, sufocada por uma usina açucareira. Talvez o destino fosse ser cortador de pano. Seria o caminho mais fácil. Mas eu começar a sonhar diferente, ninguém aqui sonha diferente. Por que eu sonharia? O que está no seu coração? Você precisa resgatar isso. Se você parou em algum momento da sua vida nos seus sonhos, está na hora de você resgatar. Porque Deus quer usar os seus sonhos para, em primeiro lugar, você se conhecer. Ele te fez com esses sonhos. E você precisa respeitar isso. Portanto, os sonhos te levam a conhecer os seus anseios mais profundos. Então traga de volta a Deus. Essa série não quer matar os seus sonhos, ela quer reviver os seus sonhos. Ela vai fazer você conhecer os seus anseios. Em segundo lugar, ao conhecer os seus anseios, você vai tentar planejar e acertar a sua vida, você vai começar a conhecer as suas limitações. E aqui, para muitas pessoas, é um momento de parada. Eu não vou alcançar. Eu não vou conseguir. Eu vou desistir. É muito grande para mim isso. E você começa a perceber as suas limitações. Depois, se você consegue perseverar, você vai começar a descrever as suas necessidades. Ok, eu tenho limitações. Então, quais são as necessidades que eu tenho para realizar os meus sonhos? E aí você vai perceber, ao se conhecer dessa forma, que você não é suficiente para realizar os seus sonhos. De que você precisa de algo a mais. De que você precisa de uma força maior. De que você não tem poder para realizar essas coisas. E é aí que os seus sonhos, quando estão sobre a mesa, te conduz para a segunda questão, de conhecer a Deus. Se você leva em consideração os seus sonhos e quer vivenciar, e primeiro você vai conhecer os seus anseios, as suas limitações e as suas necessidades. E à medida que você toma pé de todas essas coisas, você fala, eu não sou capaz. Mas eu conheço alguém. Eu conheço aquele que colocou os sonhos no meu coração. E esse ser se chama Deus. E ele fala, percebeu? Como o que você anseia, o que você deseja, você não consegue concretizar, você precisa de mim. E a boa notícia a respeito disso é que Deus diz, eu estou disponível. Eu estou aqui. E aí, a gente tem o seguinte a respeito de conhecer a Deus. Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, como é mais conhecido, diz, está presente em cada desejo nosso, está presente o desejo pela perfeição do absoluto. Você já percebeu que nós, quando desejamos algo e somos sinceros com os nossos sonhos e desejos, nós queremos algo que se aproxime ou que seja completamente perfeito? E é por isso que a gente desiste. A gente fala, não, ok, se é para falar do meu sonho, eu vou dizer, olha, mas fique sabendo, hein? Eu vou desejar mesmo. Então eu vou dizer para você, o meu sonho é que eu tenha 50 mil reais por mês de renda livre, tenha tempo para poder gastar isso com equilíbrio, né, com justiça, vou ser humilde. Ou seja, a gente vai começando a descrever os nossos sonhos com todas as características do perfeito, do absoluto, do incontestável. É ou não é?
A gente procura algo que seja perfeito. É isso que Agostinho está dizendo. Essa é a essência dos nossos sonhos, dos nossos desejos. E então, o que a gente vai perceber é que quando a gente conhece a nós mesmos, os nossos anseios, limitações e necessidades, e a gente começa a conhecer a Deus, a gente começa a ver o tamanho do poder dele. É um Deus que nos leva a mais, que nos faz pensar a mais. Sabe, muitas pessoas dos nossos dias, eu ouço falar que não gostariam de desenvolver a vida cristã ou a fé em Deus, porque acham que as suas vidas vão ser limitadas. Sabe o que eu tenho encontrado dia após dia na minha existência com Deus? E de como eu percebo que os meus sonhos são minúsculos. E como Ele me desafia a sonhar com coisas maiores. Deus é um Deus que nos inspira a sonhar não a partir da nossa capacidade, mas a partir da capacidade dEle. E como as coisas se ampliam. Isso que eu estou falando para vocês, uma renda fixa, né? 30 mil, 30, 50 mil. Deus falaria para a gente assim, é isso? É só isso que você sonha? Eu sou o dono de todas as coisas. Comigo, você sonharia só isso? Porque Deus nos desafia a sonhar não pela nossa capacidade, mas pela capacidade dele. Por isso eu quero muito desafiar vocês a sonharem e lembrarem-se constantemente dos proveitos dos sonhos. Nós começamos a conhecer a nós mesmos e começamos a conhecer a Deus e o seu poder de como fazer as coisas. Abrindo mais o coração para vocês. Essa semana foi meio difícil do ponto de vista aqui da nossa comunidade. Na verdade não foi essa semana, foi esse mês. O mês todo tá, me parece muitas vezes uma encruzilhada. Como se diversas coisas estivessem encerrando. Tive sentimentos de debandada, como se as pessoas estivessem indo embora. Tive sentimentos de que os parceiros financeiros fossem suspender as verbas. Tivemos no começo do mês a preocupação de não conseguir pagar as contas. E de começar a olhar para Deus e falar, então, Senhor, o que está acontecendo? Quais são os nossos problemas? Nós não temos condições de superar. Eu acredito que daí que veio, desses dilemas, que veio a composição daquela música que nós fizemos aqui. Onde nós estávamos reconhecendo, querendo Deus, tudo se faz. Ao mesmo tempo que vem todas essas preocupações dos nossos sonhos humanos, o que nós temos encontrado da parte de Deus é a resposta de que eu sou o Deus dessa igreja. Sou eu que faço acontecer os sonhos. E será da forma como eu quiser. E com o meu poder, com a minha capacidade. E isso tem nos chamado a depender dele. E não da nossa capacidade apenas. Deus está trazendo a nossa comunidade SJP para aquela situação de nós nos conhecermos diante dos nossos sonhos. Vemos nossos anseios, nossas limitações, nossas necessidades. E agora Ele está dizendo, viu? Vocês não são capazes. Mas eu tenho o poder para fazer todas as coisas. E eu acredito que nós, então, como comunidade Jardim Paulista, estamos entrando numa segunda fase agora. A fase de começar a vislumbrar o poder de Deus sobre nós. Porque ou Ele age, ou os sonhos vão morrer. E eu acredito, e tenho visto Deus nutrindo no meu coração a esperança de que está só começando a demonstração do seu poder sobre nós. Em segundo lugar, a característica que nós vamos começar a perceber é que, ao conhecer a Deus como proveito dos nossos sonhos,
nós começamos a ver o seu poder e depois a sua grandeza. Como ele pensa grande. Nós temos aqui uma pessoa muito especial, para mim, um grande amigo, o Dr. Paulo. Eu lembro quando nós estávamos para começar aqui os trabalhos, fomos tomar um café e ele disse para mim: Marcelo, pense grande. Pense grande. Lembra disso? E eu vejo que quando a gente se aproxima de Deus, Ele começa a falar para a gente: eu sou grande. Eu faço coisas que você não poderia fazer por você mesmo. E ainda como proveito dos sonhos, ao conhecermos Deus, Ele quer que a gente desfrute da sua companhia. Que a gente realize os nossos sonhos não sozinhos. Porque se tem uma coisa triste para uma pessoa, é quando ela alcança o seu objetivo e não tem com quem compartilhar. Isso não é felicidade quando você alcança suas metas e não tem para quem olhar do lado e dizer: olha que legal, olha que gostoso viver isso. Felicidade e realização só existe quando tem pessoas ao nosso lado. E a melhor companhia para isso é Deus. Nós realizarmos tudo que pudermos realizar na companhia dele. Essa é a terceira característica do proveito de nós conhecermos a Deus. E por último eu colocaria para você que é o bônus, né? Que é a questão ainda além. Considerando o fato de Deus ser esse extraordinário Deus que não se limita às nossas capacidades racionais, mas vai além. O terceiro proveito dos sonhos, então, é nós desfrutarmos da criação. Desfrutarmos do jardim que Deus criou. E todas as coisas que Ele fez para nós estarmos nelas. De forma que o objetivo do nosso sonho não é desfrutar da criação tão simplesmente, mas esse é o bônus, esse é o plus. Isso é a possibilidade dos detalhes nos surpreenderem. Desfrutar da criação de Deus é, uma vez que a gente conhece a nossa limitação e está completamente nele, a gente começa a perceber que Ele pensou em tudo. E Ele pensou nos detalhes. De repente a gente está lá sem algumas cores e vê uma borboleta colorida e passa por nós e olhamos para isso e falamos: como é que pode existir um ser tão bonito e que passou nesse momento para nos lembrar das coisas extraordinárias que existem? Poder olhar para tudo que está aí para o nosso desfrute e poder nos alegrar, brincar de criar coisas. Você já percebeu essa característica que Deus colocou em nós de nos parecermos com Ele, simulando a criação de coisas? Nós não inventamos nada, concorda comigo? Que a gente modifica coisas, que a gente mistura as coisas. É como se tudo estivesse pronto e nós fôssemos alguns químicos ou físicos e começássemos a misturar os elementos que existem. É isso que é. E de alguma forma isso nos passa a sensação de que nós criamos alguma coisa, como essa cadeira que está aqui. Imagina a alegria da primeira pessoa que conseguiu desenhar uma cadeira. E falar: nossa, eu sou o criador da cadeira, não é? É assim que a gente anuncia, é o criador da cadeira. Mas na verdade, o que é a cadeira? Se nós não encontramos nela essa mesma forma na própria natureza criada por Deus. Às vezes uma árvore que faz aquela curva e a gente pode se apoiar e sentar. E alguém provavelmente viu alguma coisa assim e falou: olha, e se nós fizéssemos algo desse e levasse com a gente onde nós estivéssemos? Ou na casa onde nós moramos? E a gente tem essa alegria de poder mexer com as coisas que Deus criou. Esse desfrute da natureza. Agora, Anselmo Bloom ainda vai dizer: quem só deseja possuir, se o seu sonho é apenas ter as coisas para si, terá o coração sempre inquieto e insatisfeito. Se você começar a olhar para as coisas criadas, para a natureza e tudo que existe, apenas para tê-la para você, você terá sempre um coração insatisfeito, porque você nunca poderá ter isso por excelência. E considere dentro dessa perspectiva todos os bens que existem por aí nos shoppings e tudo mais. Quem só deseja o sucesso, seu coração vai esfriar. Se o fim dos seus sonhos é você bater a meta, você vai se decepcionar. Porque depois que bate a meta, sempre tem uma meta maior. Né? Você nunca vai encontrar satisfação para o seu coração. Dizem alguns que não põe meta, depois dobra a meta.
Mas é uma ilusão isso. Agora ele conclui dizendo que, mas quem deseja a autenticidade, o amor, a justiça e a bondade, o coração dele estará vivo. E eu tomo a liberdade de aplicar o que ele está dizendo. Quando ele diz, aquele que deseja, aquele que sonha com o autêntico, com amor, com a justiça, com a bondade, aquele que sonha com Deus, aquele que sonha aquilo que Deus tem para nós, aquilo que sonha estar na companhia de Deus, tem o seu coração vivo, alegre, disposto, com vontade de fazer. De forma que eu quero convidar vocês a focarem-se nos proveitos que os sonhos têm nas suas vidas e jamais deixar os sonhos morrerem. Mas pelo contrário, colocar o sonho para atuar na sua vida e levar a conhecer você mesmo, a conhecer a Deus e desfrutar da criação. Deus teve então essa decisão de colocar para nós esses desejos. Não negligencie isso. Lute. Erga-se. Levante-se. Levante o rosto. E lute pelos seus sonhos. Mas sem tirar os olhos dos proveitos. Eu quero então, para concluir essa última sessão, dizer então para nós como tirar o máximo proveito então dos sonhos. Como seria na prática isso? Paulo vai dizer em Romanos 12, 1-2, que o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, cultue. Paulo diz o seguinte: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Coloque uma coisa para você. O seu sonho é algo para você lutar por ele, mas ele não deve ser cultuado. O culto do seu coração deve ser a Deus. Para quem você se rende, para quem você se humilha, para quem você dobra os joelhos, esse ser é Deus e não o seu sonho. O seu sonho deve colaborar, é meio e não fim. O fim é Deus, Ele é quem tem que ser adorado por todos nós. Então, na sua prática de viver os seus sonhos, coloque o seguinte: Deus é o centro da sua adoração, é o centro da sua vida. E os sonhos são os meios ou os caminhos onde você vai andar para estar com Deus ainda mais em intimidade. Então, cultue a Deus e não os seus sonhos. Os sonhos não foram feitos para serem Deus. São meios, caminhos que Deus nos coloca para nós estarmos perto dele. Em segundo lugar, não se molde. A grande característica do nosso tempo, ou de todos os tempos humanos, é nós termos a mente muito parecida com os comportamentos com as pessoas que estão à nossa volta. Mas se a massa que está à sua volta não tem Deus como centro dos seus sonhos, ou centro da sua vida, não se amolde a isso, não tome a forma de vida como eles têm vivido, porque você vai se perder nos caminhos dos sonhos. Em terceiro lugar, renove a sua mente. Separe tempo para estar com Deus e deixar Ele mostrar quem Ele é. Não fique com esses pensamentos errados, difusos sobre o que é a vida. Deixe a sua mente renovar, jamais feche a sua mente, mas questione o que está à sua volta, questione o que é imposto sobre você e coloque isso sempre diante de Deus, da palavra, confie nele. E por último, experimente. E aí então é o desfrute que Deus tem para todos nós. Sabe, Paulo vai dizer então, façam isso para que vocês experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Deus não está nos chamando apenas para o sofrimento aqui na vida. Ele quer muito que você desfrute. E Deus tem coisas maravilhosas para você. Ele não tem só um caminho estreito, pesado, de sofrimento. Isso também faz parte da vida. Mas Ele também tem desfrute. Então se alegre com as coisas boas que Deus tem para você. E use-as. Tenha acesso. Celebre as coisas maravilhosas que Deus te deu. Se Ele tem te dado hoje uma casa, um bom carro, se Ele tem te dado acesso a bens, se Ele tem te dado um bom salário, um bom emprego, celebre as coisas que Deus te deu.
celebre, mas não torne isso Deus da sua vida. Mas desfrute das bênçãos de Deus para você. Porque quando nós estamos andando com Ele, realizando os sonhos com Deus, em Deus, nós começamos a experimentar as coisas boas, agradáveis e perfeitas dessa vontade de Deus para nós. E não tenha vergonha de desfrutar dessas coisas boas de Deus para a sua vida. Porque muitos vão falar para você ter vergonha. Muitos vão dizer para você se constranger. Como você pode desfrutar dessas coisas? Lembra que alguém falou isso? Judas Iscariotes. Como pode derrubar esse perfume caro sobre ele, sendo que tantos pobres estão aí precisando de comida? Poderíamos vender e dar aos pobres. E Jesus interrompeu a fala de Judas falando, deixa fazer essas coisas. Porque o pobre vocês terão sempre com vocês. Essa foi a fala de Jesus ali. Agora, vamos viver isso com o coração honesto, gente. Deus espera isso de nós. Eu quero concluir com o ponto central aqui da nossa reflexão. Sonhar ou desejar é uma bondade de Deus para nós. Os proveitos são nos mover na direção de conhecer a nós mesmos, a grandeza e o poder de Deus e desfrutar da criação. Isto contribui para conectar o nosso coração ao coração de Deus e os nossos feitos aos feitos de Deus. Então, viva os seus sonhos com profundidade, que isso levará você a conhecer a Deus e a Jesus Cristo. E assim desfrutar de tudo que Ele criou. Quero orar por você. Vamos colocar de pé nesse momento. Senhor, nós estamos aqui reunidos e meditamos a Tua Palavra. E entramos, ó Pai, num assunto que é tão sério, mas que muitas vezes nós não sabemos lidar, que são os nossos desejos, os nossos sonhos. Pai, nós temos compreendido pela Tua Palavra que nós devemos sim sonhar, que nós devemos ter uma atitude de não matar os nossos sonhos, mas trazê-los de fato à mesa, trazê-los, ó Pai, para nós vivenciá-los. E à medida que nós vamos nos dedicar a isso, que nós vamos perceber que nós não somos capazes e que nós precisamos de Ti, que nós precisamos nos aproximar do Senhor. E à medida que nós nos aproximamos de Ti, nós somos transformados, nós somos melhorados, nós somos salvos pelo Teu Filho Jesus. E uma vez que nós estamos salvos, nosso olhar para tudo que existe passa a ser diferente. Senhor, que nós possamos olhar para os nossos sonhos lembrando dos proveitos que vêm sobre nós quando nós nos dedicamos a sonhar. Que nós possamos, ó Pai, todos nós, ter uma vida de sonhos e nos dedicarmos com força a isso, sempre submetidos ao Senhor, na Tua companhia, desfrutando de tudo que criaste. Nós pedimos a Tua bênção sobre nós, para que as nossas práticas que precisam ser corrigidas sejam corrigidas por nós. E que o Senhor nos sustente num caminho de fé, de esperança, seguro, de alegria e felicidade. Nós confiamos tudo nas Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.